Bom dia, segundo ano. Vamos começar um capítulo novo, tá? Capítulo 4 do livro de vocês, População Mundial. O assunto da aula de hoje está entre a página 86 a 93. Terminamos fonte de energia, falamos de fonte de energia no mundo inteiro, falamos de fonte de energia no Brasil, né? Quais são as principais. Vamos começar um assunto que se chama População Mundial. Primeiro, em 2020 a gente tem 7,7 bilhões de pessoas, tá? 2050, a ideia é que isso chegue a 9,6 bilhões de pessoas. É claro que quanto mais pessoas, mais recursos naturais eu preciso para a sobrevivência, né, das pessoas. E uma coisa importante, tá, pessoal, é que essas pessoas têm uma distribuição bastante desigual no globo terrestre. Pra você ter ideia, mais ou menos 60% das pessoas do globo terrestre vivem na Ásia, né? Mais de 4 bilhões de pessoas vivem na Ásia, né? Só a China tem 1,3 ou quase 1,4 bilhões de pessoas e a Índia 1,2, quase 1,3 bilhões de pessoas, tá? Vamos lá para os principais conceitos demográficos, pessoal. Presta bem atenção nessa aula, o Enem adora cobrar isso, tá? Então, galerinha do segundo ano já começa a se preparar aí para o Enem, tá? Primeiro conceito, população absoluta, que é a mesma coisa de população total. Então, total de população, por exemplo, eu quero a população total do Brasil hoje, mais ou menos 207 milhões. Então, a população total de um país, de um estado, de uma região, de uma cidade, isso é população absoluta, tá? Densidade demográfica é também chamada de população relativa. Eu vou pegar o número de habitantes e dividir por quilômetro quadrado. Por exemplo, se eu pegar o número de habitantes de São Paulo e dividir pela área de São Paulo, você tem uma densidade demográfica de mais de 300 pessoas por quilômetro quadrado. Se eu pegar o número de habitantes do Amazonas e dividir por quilômetro quadrado do tamanho do Amazonas, esse percentual cai bastante, né? Ou seja, essa densidade demográfica a gente chama também de população relativa. Isso explica, tá, pessoal, essa frase aqui, tá? Ó, o Brasil é um país populoso e não povoado. O Brasil tem uma grande população, né? O Brasil hoje é o 5º país do mundo em população e o Brasil é não povoado, porque existem muitos desertos demográficos, né? Locais onde tem pouquíssimas pessoas, principalmente quando a gente vai para a região amazônica, né? Principalmente pela questão da floresta. E aí, pessoal, outros conceitos, tá, importantes. Taxa de natalidade, número de nascidos vivos por 1.000 habitantes em um ano. É a quantidade de nascimentos que eu tenho de crianças que nascem vivas, né? Lógico que a criança pode nascer morta, tem algum problema, né? Então, o número de nascidos vivos naquele ano, a gente tem a nossa taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade é o quê? O número de óbitos. Qualquer tipo de óbito. Aqui entra os óbitos naturais e também óbitos por acidente de trânsito, por assassinato. Então, o número de óbitos, falecimentos por 1.000 habitantes em um ano. Então, aqui é o número de óbitos, entra aqui na nossa taxa de mortalidade. Taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher. Para você ter ideia, essa taxa ela vem diminuindo no mundo inteiro, né? Não só aqui no Brasil. Mas no Brasil, na década de 60, eu tinha mais ou menos 6 filhos por casal. Em 2019, o último dado é 1,77 filhos por casal, né? Por exemplo, existe um dado que a gente tem que ter pelo menos 2,1 filhos por casal para a gente ter a média de reposição de filhos, né? Coisas importantes para a gente trabalhar isso aqui. Gente, geralmente nos países mais pobres, essa taxa de natalidade é muito mais alta. A taxa de natalidade de um país pobre, ela é muito mais alta do que um país rico. Por quê? Porque aqui, né, eu tenho menos esclarecimento, menos acesso a métodos contraceptivos, eu tenho menos mulher no mercado de trabalho, então acaba que a gente tendo mais filhos. E o número de óbitos, quanto mais desenvolvido também é um país, menos óbitos eu vou ter, né? Lógico que eu tenho um sistema de saúde muito melhor. E dentro dessa taxa de fecundidade, por que reduziu tanto, né? Por que a gente sai da década de 60 com mais ou menos 6 filhos? E aí vocês devem lembrar dos avós de vocês, as pessoas mais antigas, a quantidade de pessoas que tinham, quantos filhos tinham. Por exemplo, meu avô teve 11 filhos, né? A gente tem aí uma quantidade bem menor hoje, né? 2 filhos, 3 filhos. Tem mulher que diz que não quer ter filho nenhum. Por quê? Porque eu tenho, primeiro,
Eu tenho uma grande urbanização. Então, antigamente as pessoas tinham muitos filhos para ajudar na agricultura. Então eu tenho uma grande urbanização no mundo. Hoje, eu tenho acesso a muitos métodos contraceptivos. Então a mulher, ela basicamente tem filho só se ela quiser. E eu tenho também a mulher inserida no mercado de trabalho. Então faz com que a gente tenha uma quantidade bem menor de filhos. Outro conceito demográfico bastante importante, tá, gente? É a questão do crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo. Como é que eu calculo isso para saber qual é o crescimento natural de uma população? Então você vai pegar a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em um determinado período. Então, por exemplo, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então essa é a ideia do crescimento natural ou vegetativo. Ele é positivo quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, ou seja, quando nascem mais pessoas do que morrem, ou seja, dentro dos países subdesenvolvidos, você tem um crescimento vegetativo geralmente positivo, e dentro dos países desenvolvidos, você tem geralmente um crescimento vegetativo negativo. A taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade. Esses países desenvolvidos, né, costumam as pessoas viverem muito mais tempo, né? Os idosos vivem mais, o sistema de saúde é muito melhor, né? E aí a gente tem também, para chegar até o crescimento populacional, para eu saber o crescimento realmente populacional de um local durante um ano, durante um determinado tempo, eu preciso calcular tanto o crescimento vegetativo, tanto a taxa de emigração e imigração. Para eu chegar na taxa de migração, pego o crescimento natural e a taxa de migração, para eu chegar no crescimento populacional. Então eu tenho que fazer esse cálculo junto, tá? Mas vamos entender o que é essa taxa de migração para depois a gente chegar no crescimento populacional. Gente, eu tenho o emigrante, que é aquele que sai. Então, por exemplo, supor que o professor Miguel está indo para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos. Quando eu saio do Brasil, eu sou um emigrante, eu estou saindo. Então, para o Brasil, contabiliza -1. E quando eu chego nos Estados Unidos, quando eu entrei nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. Então, para os Estados Unidos, eu contabilizo +1. O Brasil, -1, eu saí, eu emigrei. E quando eu chego, eu sou um imigrante. Se eu pegar a taxa de emigração, a quantidade que sai e a quantidade que entra, eu tenho minha taxa de migração. Então, como é que é o cálculo? Eu vou pegar o crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, mais a taxa de migração. E aí sim eu tenho o crescimento populacional. Isso aqui é uma ajuda, tá, gente? É um auxílio. Eu espero que vocês tenham compreendido. Façam a leitura da página 86 a 93. Fiquem em casa, se cuidem e vai dar tudo certo. Já já a gente retorna. Um abraço.